Fabiano Abreu, quero aproveitar a sua presença aqui, o programa um pouquinho mais curto, né, mas cheio de informações para a gente falar das notícias do Legislativo. E começando com uma ótima notícia. É uma boa notícia ainda sobre a Covid-19. A vereadora Guida Calisto teve alta ontem do hospital onde se encontrava internada. A parlamentar continua a recuperação em casa, está se sentindo bem melhor de acordo com a assessoria, ainda que sinta leve fraqueza em algumas atividades, como na caminhada. Porém, continua sentindo melhoras dia a dia. Boa recuperação, vereadora. E o quanto antes estará de volta aqui no Legislativo Campineiro. Ontem nós tivemos a segunda reunião extraordinária e foram instaladas várias comissões de representação? Sim, comissões de representação e de estudos. Foram 6 aprovadas ontem. E olha só, o presidente Zé Carlos definiu, a partir das indicações das lideranças, os componentes de cada grupo. A comissão de representação, que vai estudar uma solução para a reabertura da unidade do Poupa Tempo no centro de Campinas, terá como presidente o vereador Luiz Cirilo. Além dele, farão parte os vereadores Jorge Schneider, Débora Palermo e Paulo Haddad. Hoje, o grupo já inicia o trabalho com uma reunião com a diretoria da Prodesp, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, que é a responsável pelo Poupa Tempo. Também foi instalada a Comissão Especial de Estudos, que vai fazer um levantamento de diferentes segmentos econômicos e profissionais para elaborar as propostas para diminuir a burocratização nos serviços municipais. Ela foi indicada pelo vereador Paulo Gaspar, que será o presidente, e o grupo terá ainda a participação de Felipe Marquesi, Igor Diego, Major Jaime e Rodrigo da Farmadic. Acompanhe. Porque eu considero que esse é o maior mal que impede o nosso país de se desenvolver, porque sabemos que a burocratização ela acompanha junto à corrupção, né? Criar dificuldades para vender facilidade. Então é muito importante a gente facilitar a vida do cidadão, desburocratizar a máquina em todos os sentidos. Então essa comissão é muito importante e eu agradeço a todos que estão se inscrevendo para a gente, de fato, trabalhar para unir tanto a administração pública quanto o cidadão por um país melhor. E também foi instalada uma comissão especial de estudos para analisar os impactos econômicos e sociais da pandemia. O vereador Luiz Rossini, do PV, que é o proponente da comissão, será o presidente, que terá ainda os vereadores Paulo Haddad, Eduardo Magoga, Marrom Cunha e Cecílio Santos. Acompanhe. Eu vou propor depois uma reunião virtual para a gente estabelecer um cronograma de trabalhos e de audiências aí, para a gente, dentro do escopo do que a gente pretende na comissão, a gente chamar aí a sociedade para que ela possa se manifestar. Eu acho que muito do que está sendo discutido e debatido no dia a dia, com relação a como nós vamos sair desse momento de pandemia, da crise do coronavírus, né, das ações de saúde que é mais divulgado, como é que a gente enfrenta os problemas nos outros setores. Também foi instalada uma comissão de estudos que vai acompanhar e fiscalizar a conclusão das obras do BRT em Campinas. Ela foi proposta pelo vereador Rodrigo da Farmadic e terá ainda os parlamentares Igor Diego, Cecílio Santos, Eduardo Magoga e Carlinhos Camelô. Uma outra comissão de estudos que também foi instalada é que vai discutir a normatização, a atualização e a legislação em relação aos permissionários de concessão de solo aqui na cidade. Ela será presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. Estarão ainda no grupo os vereadores Carlinhos Camelô, Paulo Búfalo, Luiz Rossini e Débora Palermo. Acompanhe. Os permissionários da CETEC hoje sofrem muito com a situação. E também pedindo que na renovação agora congelasse as dívidas dos permissionários na ordem do Covid para poder fazer, inclusive, fazer a sua nova permissão de uso do solo.
né, pedindo isso. O presidente que estava, inclusive, na CETEC, ele fez uma resolução onde os permissionários da CETEC podem sim fazer a sua renovação, né, sem multas e sem juros, porque está congelado. E sim, dando sim a preferência aí para o pessoal que está com problema de dívida, questão do Covid, renovar, né, a permissão do uso do solo. Então, essa comissão vai ser muito importante, inclusive, para orientar as permissões que são dadas, a gente estudar, porque tem muitas permissões que a gente tem um problema com o Ministério Público, vamos envolver o Ministério Público nisso, porque o Ministério Público quer fazer concessão, licitação. Como você vai fazer licitação de um carrinho de pipoca? Né, é uma questão social, não é nem a questão de fazer a licitação. E tem coisas que eu também acho que tem que ser feita a licitação. Por isso que é importante essa situação do solo público, essa comissão vai ser muito importante. E a gente teve ainda a comissão de representação que vai acompanhar possíveis falhas e omissões no caso da tortura da criança de 11 anos aqui em Campinas. Ela foi proposta pelo vereador Paulo Haddad e terá como integrantes Paola Miguel, Débora Palermo, Gustavo Peta e Paulo Búfalo. Portanto, as 6 comissões que foram instaladas nesta quarta-feira aqui na Câmara, Gabriel. E todas essas decisões aconteceram na reunião extraordinária. Quem quiser conferir no YouTube da TV Câmara Campinas, né? Isso, youtube.com/TV Câmara Campinas, onde também você encontra as discussões dos 45 projetos e matérias que incluem requerimentos e moções que foram aprovados. Então, tudo lá no campinas.sp.leg.br. Falando um pouquinho sobre a ação parlamentar, tem um projeto do vereador Luiz Cirilo, né? Ele protocolou um projeto que permite que 15 serviços sejam considerados essenciais. Acompanhe. O projeto de lei que o vereador Luiz Cirilo protocolou propõe que diferentes atividades sejam classificadas como essenciais. Academias, comércio varejista, bares e restaurantes, salões de beleza, cabeleireiro, barbearias e manicures, shopping centers e praça de alimentação, escritórios e empresas nos ramos de advocacia, contábil, imobiliário, corretagem de seguros e tecnológicos, esporte de alto rendimento, que disputem campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, e poder legislativo. A cidade, o estado não pode parar. E compete ao município de Campinas, dentre algumas atribuições, administrar esse problema relacionado à Covid. São setores essenciais. Ainda de acordo com o parlamentar, incluir o legislativo como serviço essencial poderia trazer a população de volta à Câmara Municipal de Campinas. Estou com muita tranquilidade para dizer, eu estou no meu 4º mandato e eu tenho notado que a população ela comparece presencialmente, fisicamente na Câmara Municipal, fazendo seus questionamentos. É indiscutível que hoje nós disponibilizamos inúmeras ferramentas para que o munícipe possa fazer as suas solicitações, reclamações. O telefone, o e-mail, o próprio WhatsApp, são ferramentas hoje que os políticos, que os vereadores de Campinas interagem com a população. Mas nós temos notado que, fisicamente, o prédio precisa reabrir. Nós, claro, seguindo as regras da vigilância sanitária, seguindo as regras dos próprios órgãos de saúde, mas precisamos voltar a trabalhar. O vereador Luiz Cirilo também protocolou indicação à prefeitura para que os professores de Campinas sejam incluídos como prioritários no calendário de vacinação do Covid. É fundamental. Nós temos que pensar que os professores eles estão interagindo num espaço relativamente determinado, que é uma sala de aula, com alunos das mais diversas faixas etárias, que precisam ter realmente esse compromisso, essa preocupação do poder público de dar condições de saúde para que todos possam interagir nessas atividades da educação. Então, eu coloco como prioridade também no elenco dos profissionais, os professores e todos aqueles que trabalham no corpo da educação da cidade de Campinas. Agora é hora de Câmara nas ruas. O vereador Carlinhos Camilô protocolou uma indicação que diz respeito a linhas de ônibus ali de um bairro da região do distrito do Ouro Verde. Confira na reportagem de Michel Amorim.
Todos os dias, quem mora no bairro Residencial Rosário e precisa pegar um ônibus tem que enfrentar uma caminhada longa de pelo menos 1,5 km até o bairro vizinho. Por este motivo, o vereador Carlinhos Camelô fez 2 indicações para a Prefeitura e a INDEC. Uma pede um estudo para que sejam colocadas linhas do transporte coletivo e a outra que viabilize a implantação. O pessoal aqui, eles sempre tem essa questão do sofrimento deles aqui. Que antigamente não poderia colocar as linhas por causa que não tinha regularização das redes. Hoje tem. A dificuldade deles é andar quase 1,5 km para chegar até um ponto de ônibus. E aqui teve problema já de assaltos, entendeu? Teve um problema que hoje, numa lua dessa, a pessoa subiu 1,5 km para pegar um ônibus, ficar lá esperando o ônibus mais uns 20 minutos, entendeu? É uma dificuldade muito grande. Então nós queremos solucionar e sanar esse problema deles aqui, que fique mais prático para eles, né? O vereador detalhou o pedido que fez ao Executivo. A implantação de uma linha no Jardim Rosário. E essa linha no Jardim Rosário também que passe também no São José. O São José é um bairro aqui próximo e também, além de ter a benfeitoria aqui para o Rosário, também vai ter para o São José. Um representante da INDEC esteve no local durante a gravação desta matéria e comentou sobre as solicitações do vereador. O vereador Carlinhos solicitou uma vistoria, né? O secretário Vinícius, né, pediu para a gente vir aqui avaliar. Nós vamos avaliar a condição do trajeto, do pavimento, né? As possíveis paradas que irão existir. E a ideia é estender 1 ou 2 linhas para poder reduzir a distância que hoje os moradores do Jardim Rosário percorrem para poder acessar o serviço. Então, até o final de fevereiro a gente deve ter o parecer e iniciar possivelmente no começo de março a operação. Com o contato que nós fizemos com a INDEC, já vai fazer um estudo e provavelmente aqui daqui uns 20 ou 25 dias, que foi o prazo que ele falou aí, as linhas já vão estar descendo aqui para a população. Este morador do bairro Rosário contou a situação que eles passam para pegar um ônibus. A dificuldade é que, primeiro, que os ônibus que passam lá em cima no São José, o horário dele é muito longo, né? De hora em hora, é muita coisa. E do outro lado, existe a distância. Daqui lá em cima na avenida, onde está o ponto, dá aí aproximadamente 1,5 km, se não mais. Então a gente está solicitando que a linha venha até aqui embaixo e aí vai melhorar para todo mundo. Nós tivemos aqui, entre 2015 e 2016, tá? Toda a rede elétrica, né, estava numa altura muito baixa que não permitia os veículos, tem mais de 3 metros de altura, circularem. Então isso inviabilizava a circulação do transporte, né? Esse problema foi resolvido, né? Então agora abriu essa possibilidade. O parlamentar vai acompanhar a solução deste problema. Vou estar junto aqui acompanhando que as linhas cheguem, que sejam os pontos de ônibus aqui para as pessoas, vou estar acompanhando. Tá certo, Minabriel, a gente continua acompanhando aí as atividades parlamentares. Combinado, então, e amanhã eu volto com, então, mais notícias e mais ações, né? Até amanhã. Até.